Silva Ramos, você me conhece. Agora Jundiaí tem uma mega loja de acessório automotivo, preço de atacado. Aqui você encontra o melhor preço do Brasil. Entre em contato com a gente no WhatsApp, é o 11 990 26 39 12. Também no 4606-0101. Centro Comercial Silva Ramos, Rua Jair Pérez, número 53, Vila Nova, Jundiainópolis, Jundiaí. Aqui no pé da serra. Vem tomar um café comigo. 91.9. Acesse fmpordosol.com.br. Começa agora na Pôr do Sol FM. Fala sério, com Adriana Pupo Maia e convidados. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, com o nosso Fala Sério com a Adriana Pupo Maia. E hoje temos uma convidada super especial, minha querida amiga Cida Gibrail, que veio aqui inaugurar a estreia desse nosso programa. Boa tarde a todos, um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer muito o convite. E vamos lá, né? Vamos lá, né, gente? Eu quero agradecer muito o pessoal da rádio que confia sempre no nosso trabalho, que está sempre aqui com a gente, dando esse apoio, esse suporte, essa oportunidade, da gente vir trazer sempre coisas novas, bate-papo. Eu acho que é assim, bem bacana. Vamos lá, né, Cida? Queria conversar um pouco com você. Você está como diretora do Departamento de Responsabilidade Social do Ciesp, né, Cida? Sim. Quanto tempo? Anos. Mais de 20. Nós somos voluntários e o Ciesp Jundiaí pega 11 municípios, então a gente coordena aqui os municípios todos no entorno, Jundiaí e entorno, né? Já estou lá há muitos anos. E aí é um suporte para as empresas, para a indústria? Sim, as indústrias associadas, né? Sim, então o Ciesp tem as empresas que são associadas, nós temos diversos departamentos, cada departamento cuida de um assunto. Sim. Então, no caso da responsabilidade social, hoje que antigamente chamava só de responsabilidade social, hoje está muito ligado ao famoso ESG, que é uma sigla que quer dizer assim, as empresas hoje, elas têm que cuidar do meio ambiente, do social e da governança, que são as 3 siglas em inglês. E é uma chamada muito forte isso. Então, as empresas que ainda não aderiram começam daqui a pouco vão começar a ficar fora de processos de compras, de licitações, de uma série de coisas, né? Então, hoje a questão social, ela acaba vindo muito forte, até dentro da indústria mesmo, né? E a questão social é muito ampla, é desde você olhar para os seus funcionários, é você olhar para a diversidade, é você olhar para o meio ambiente, muito forte entorno, isso, né? Muito forte, para o entorno da onde a planta da empresa está, né? Eu acho que assim, essas questões vêm trazendo, porque há uns anos atrás a empresa meio que, ela estava num contexto de um espaço, mas ela não pertencia ao espaço. E hoje... Ficava numa zona de conforto. Não, ela trabalhava, ela gerava emprego, tudo bem, mas assim, ela não tinha muita interação com o espaço que ela estava. E hoje isso muda muito, né? O espaço da empresa, eles olham para o entorno, né? Que são os stakeholders, é o nome que se dá. Com quem que eu estou convivendo, aonde a minha empresa está, o que eu posso fazer para melhorar o meu entorno, a comunidade. Então, essa interação hoje é muito bem-vinda, né, para os negócios, e isso dá um reflexo também, às vezes até na própria questão interna da empresa. Cida, eu fico pensando, como que é trabalhado essa porcentagem que as empresas têm que trabalhar, por exemplo, de diversidade, pessoas com PCD, como que funciona? Como vocês fazem esse controle? Legal. Algumas coisas são cotas legais, tá? Você tem que ter. Então, se você não tiver, multa, o Ministério do Trabalho faz a checagem e multa. Então, você tem a cota do deficiente, você tem a cota do aprendiz. Então, essas cotas, elas são em cima de números de funcionários. Tá, o número de funcionários da empresa. E aí, por exemplo, a cota do aprendiz é em cima de quantos funcionários que denotam aprendizagem. Tá, daí você fala, o que é um funcionário que denota aprendizagem? O CEO da empresa não é considerado que denota aprendizagem, o faxineiro da empresa. Então, tem os cálculos legais que são feitos, tá?
Então, essas são cotas que você tem que cumprir. Não cumpriu, você pode receber uma sanção legal, que é multa, e aí, né, tem uma série de coisas. Mas tem as cotas hoje que não são cotas legais, assim, que estão na lei, mas que são hoje muito procuradas, né? Então, por exemplo, hoje fala-se muito da questão da mulher, né, de você contratar mais mulheres, aumentar o número de mulheres na indústria, de você falar da questão da diversidade também, né, de ter uma diversidade maior. E isso às vezes não é tão fácil como as pessoas imaginam, né? É só contratar, colocar dentro da empresa. Não é assim. Né? E você ter essa população que vai estar suprindo essas vagas, né? Porque é difícil isso. Você tem um lado, às vezes, que você não tem a população, né? Mas, às vezes, existe uma resistência muito grande interna na empresa. Interna, assim, dos próprios funcionários. Verdade. Muito. Então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na área social. Então, eu trabalhava com adolescentes muito carentes. E, às vezes, quando você colocava um adolescente dentro da empresa, os próprios funcionários não queriam ele lá dentro, não aceitavam. A questão da mulher, nós estamos agora começando um trabalho internamente para aumentar o número de mulheres da empresa, e aí nós temos 2 motes. Um é o número de mulheres na linha de produção, e um número de mulheres também em cargos maiores, que são 2 coisas um pouco distintas numa hora de contratação. Quando você fala de uma linha de produção, você imagina, por exemplo, uma empresa, uma metalúrgica, uma construção civil, que normalmente são ambientes praticamente masculinos. A hora que você coloca, né, uma mulher lá. Então, você tem que tratar, primeiro, que os homens não aceitam. A gente, às vezes, tem muita dificuldade com os próprios pares. Deles. A empresa tem que se adequar, porque ela vai ter que ter um ambiente diferente, um banheiro específico para a mulher. Então, assim, são adequações que você tem que fazer. E, às vezes, tem que fazer um trabalho interno muito grande com os funcionários para eles aceitarem o que é o diferente, né? Uma empresa aqui da região, eles começaram, que é metalúrgica, começaram a contratar mulheres e começaram pela empilhadeira. Imagina, quando elas começaram a entrar dentro da fábrica, da planta, né? Os homens não aceitavam. Como que uma mulher está aqui dentro com uma empilhadeira? Aí, assim, a empresa teve um olhar muito legal, chamou todo o pessoal. E não adianta você bater, você tem que fazer um trabalho de quebrar a resistência. E, assim, eles boicotavam as mulheres. Mas eu acho que é tão engraçado, porque teve o Dia da Família, lá na Proctor, né? Na PIG, que a Gabi trabalha. E nós fomos lá. E teve um momento que a gente estava na produção e começaram a passar empilhadeiras com mulheres. Eu olhei e falei, nossa, que legal, porque a gente mesmo não está acostumado com isso, né? Nós, mulheres, também, você fala, nossa, que bacana isso, né? Hoje, por exemplo, você começa a ver mulheres dirigindo ônibus, caminhão com resíduos, e assim, a gente às vezes se assusta, fala, nossa, né? Aqueles caminhões imensos, a mulher lá dirigindo. Então, são espaços. Tem uma empresa de cosméticos que inaugurou uma planta agora em Cajamar. E nessa planta, na verdade, é um centro de logística deles, né? Eles estão colocando quase tudo mulher. Então, mas eles treinaram para a parte de empilhadeira, fizeram todo um treinamento, né, para conseguir contratar. Coloca todas as mulheres, mas tem que ter também uma porcentagem masculina. Não, isso em lei não existe, tá? Não existe lei para isso. Mas normalmente é legal você ter essa diversidade. Exatamente, que você muda, né? Você tem várias... A diversidade sempre é muito rica, né? Porque você vê pontos de vista diferentes. Mas ainda é uma quebra de paradigma muito grande. Principalmente os homens têm muita dificuldade em encarar as mulheres em determinados cargos, principalmente quando são cargos de comando. Tivemos aí há cerca de, acho que uns 2 meses atrás, uma denúncia de uma empresa grande de São Paulo que fazia treinamento, estava toda na mídia, né? E o CEO da empresa começou assim, mas mulher, né? Não é para ter cargo de comando, né? Eles começaram a perder tantos contratos que esse CEO foi demitido e contrataram uma mulher para o lugar dele, né? Então, hoje isso é muito forte. E hoje você vê que as mulheres estão fazendo esse movimento também, né? Luta grande, uma luta grande. Para ter um espaço que, na verdade, não teria que ter.
E aí, Adriana, não é uma coisa tão fácil, né, da gente só... Então, você veja, assim, universos, né? Vamos falar um pouquinho de... Então, quando você fala numa linha de produção, tudo bem, é um tipo de preparo que você tem. Hoje existe uma tendência muito grande você também começar a ter mulheres em cargos de chefia, uma coisa que tem aumentado muito. Inclusive, E mulheres novas, né? Mulheres novas. Mulheres novas que estão vindo, às vezes, com funcionários mais velhos, que isso aí dá Eu tenho um número que eu não vou me recordar assim, certinho, mas o número de mulheres que concluíram mestrado nos últimos anos foi muito maior do que o número de homens. Então, as mulheres estão estudando mais. Daí você fala assim, tá, normalmente quando as pessoas têm cargos mais altos, ela não tem horário para entrar, horário para sair, às vezes tem que viajar muito, né? Você pega grandes executivos de empresas, está aqui hoje, amanhã está em outro lugar, tá, daí você joga isso para o universo feminino. Às vezes ela tem casa e tem filho. Mesmo que às vezes tenha dinheiro, quem que cuida mesmo da criança quando ela tem que viajar? Então, às vezes, isso é um entrave para a mulher. Ela assumiu Fala um cargo sério, maior, mulherada, como é difícil. Ave Maria! de um entrave maior, porque assim, você entra, você tem um cargo, né, que é requisito do cargo, e aí, quem toma conta? Quando você tem uma rede de apoio local, ótimo, você tem uma mãe, uma tia, uma vizinha, né, que pode dar sustentação. E quando você não tem? Você tem horário para levar a criança na escola, para buscar, mesmo que ela tenha um pirueiro. Mas eu fico... hoje ainda, né, por exemplo, meus filhos pequenos, né, era muito mais difícil o homem ter esse relacionamento hoje. Hoje nós estamos vendo muito mais os homens ativos nessa parte, que não é vou ajudar a minha esposa a cuidar, não, eu vou fazer a minha parte como pai, vou buscar na escola. Então, essa divisão que antigamente a gente não tinha. Não tinha. Né? Você vê realmente os pais passeando, o pai buscando, o pai indo trocar. Super bacana. Eu acho isso assim, tá diferente. Eu acho que os pais, eles estão enxergando de uma forma... Mas também hoje teve um aumento muito grande no número de divórcios, né? Sim. Então, você tem os pais separados também, né? Que antigamente esse número não era tão grande, Não, né? não. Então, assim, a sociedade, gente, é uma coisa muito dinâmica, não dá para você ficar estagnado. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, você tem que tentar acompanhar. Um assunto, né? Que eu acho que é muito interessante. No começo do ano, nós fizemos um evento em Jundiaí, um evento para mulheres, né? Na agência da BMW de Jundiaí, que são de carros de luxo, com desfile de modas, com 13 mulheres executivas de várias áreas, as mais diferentes, para conversar duas coisas. Primeiro, autoestima, e segundo, que roupa usar. O universo feminino também, para as mulheres, nesse sentido, mais difícil. É muito mais difícil, né? O homem sai de manhã para trabalhar, de repente ele tem um executivo, por exemplo. Ele vai trabalhar o dia inteiro, ele sai no final da tarde, ou ele tem um coquetel, que às vezes... Porque assim, hoje coquetel, jantar são coisas de trabalho, né? Ele leva um blazer, joga nas costas. Vestiu tá ótimo. Né? E você, né? Mulher. Passou um pentezinho, jogou uma agulha no cabelo. Você tá ótimo. E a mulher? Nossa, você vai ficar o dia inteiro de sapato de salto, você não dá conta. Não. Você não tem tempo de ir para casa trocar de roupa. Você vai comer... Então, assim, como coordenar isso, né? E aí, foi uma coisa muito interessante, que quando nós fomos convidar algumas mulheres para desfilarem, elas falaram assim, mas eu estou sendo convidada para desfilar, eu não vou ser convidada para dar palestra? Não, é para desfilar. Nunca me convidaram, só me convidam para dar palestra. Não, nós estamos convidando para desfilar. Então, assim, o resgate do feminino, o resgate da autoestima, porque às vezes, assim, gente, é a última coisa que a mulher às vezes dá conta. Ela tem que dar conta do trabalho, da casa, da criança, da viagem, né? Então, assim, hoje que roupa você vai usar também, se você tem essa questão, que bijuteria, porque... os estudos hoje mostram que a primeira impressão que você passa quando você não conhece uma pessoa é a impressão que fica. Se você chega, um exemplo muito prático, de repente você está com um problema de saúde, você vai no médico. O médico pode ser o melhor que tem. Se você chegar lá e estiver de tênis, calça jeans e uma camiseta, você já não confia nele. Botãozinho aberto. Botãozinho aberto, você fala, não, isso aí não, ou muito... Por quê? Você não confia. Por quê? Porque você associa a vestimenta, sim, né? Sim. E às vezes não tem nada a ver isso, mas você associa, né? Então, são coisas que hoje a mulher tem que dar conta disso.
Então, assim, voltando, né, da responsabilidade social, a gente aborda todos esses sentidos. É muita coisa. É muita coisa, né? As diferenças, as diversidades são muito grandes. Então, assim, como a mulher se preparar também para ir concorrer com o homem, e um dado que a gente tem, né, se você tem a mesma vaga, tem um homem e uma mulher, normalmente o homem tem prioridade. Se a mulher está em fase de ter filhos, se a mulher é recém-casada, porque vai ter filho, vai se afastar tantos meses, vai não sei o quê, ou o filho fica doente, eu tenho que ir na reunião da escola, o homem acaba ainda tendo essa prioridade. Vantagem. Mas você sabe que eu sinto, assim, né, posso até, não sei, posso até ser julgada pelo que eu vou falar, mas eu sinto falta, às vezes, desse lugar feminino, sabe? De ser a mulher que vai fazer aquela comidinha gostosa para esperar a família, fazer aquela torta que eu sei que eles vão gostar, de fazer aquela comidinha gostosa. Olha lá, ó, tá vendo? A gente tá sendo até servido por um homem, olha lá. Só homens ao nosso redor hoje, Cida, olha que chique. Mas tem também um outro estudo que fala que esta mulher muito forte está criando o que eles chamam de homem banana. Desculpem os homens presentes, né? Porque, assim, ela foi tão forte que ela apagou o homem. E nós temos, assim, funções. Sim. Isso dá uma discussão, gente, que não vou entrar nesse sentido, né? Mas, assim, de papéis, não quer dizer que a mulher não pode ter um cargo importante, mas às vezes ela tira o papel que o homem teria na assim, relação. Chegou em casa, tira a roupinha de profissional, de a chefona, isso... E vamos lá agora, porque eu vou ser a dona do meu lar, você a que gosta de fazer as coisas. Qual o problema? Eu sinto, às vezes, nas conversas que eu tenho com as amigas, às vezes, uma resistência muito grande nisso, Cida. Não, mas eu não vou fazer isso, porque, mas eu vou fazer... Gente, super gostoso. Sexta-feira, ó, os filhos chegam em casa, o que gosta? Um gosta de comer isso, outro gosta de comer aquilo. Por que não a gente prepara isso? O pai pode preparar, claro que pode, não é isso, mas por que eu tenho que perder, né, esse meu gesto que me faz bem? De mãe mesmo, de mãe, de esposa, porque eu estou sendo machista, não. Mas até entrar numa zona de equilíbrio, Adriana, porque a gente não tem ainda uma zona de equilíbrio entre homens e mulheres. E eu acho que a gente está perdida nisso. A mulher também está perdida. A mulher está perdida nisso. Ela não sabe o que ponto do machismo e feminismo. Mas agora eu não posso lutar contra isso, porque se eu fizer isso eu vou estar sendo machista. Não. Mas até encontrar o ponto de equilíbrio vai ser um tempo mesmo. Tudo que você mexe tem que, né? E tem uma questão também... dentro da construção civil, né? Que é uma área totalmente masculina, praticamente. Algumas empresas de construção civil começaram a treinar mulheres para algumas coisas assim, a colocar azulejo, acabamentos mais finos. Elas deram de 10 a 0. Por quê? Porque ela tem essa questão um pouco mais... Esse refinamento, né? De mão, de tudo. Então, assim, não é concorrência. Eu acho que as pessoas vão entender que não é concorrer o homem com a mulher. Cida, você falou. Né? Você tudo. Dividir papéis. E num relacionamento, né, o casal, o que um vai fazer o que o outro vai fazer? Imagina os dois iguais no relacionamento. Você duas pessoas exatamente iguais se relacionando. Dois bicudos não se beijam, gente. Cada um tem o seu papel. Sabe? É fazer essa divisão de tarefas mesmo. Então, a gente está no momento, tanto é que aqui no CIESP em Jundiaí, a gente começou a montar um grupo específico, ainda vai começar, estamos organizando ainda, para discutir isso com as mulheres, né? Desde treinar, de ver o que as empresas estão precisando para ter mais mulheres dentro. Que tipo de treinamento, quais as funções. A empresa tem que fazer muita adaptação para ter uma mulher lá dentro. Sim. Então, assim, por onde tem que começar? E não é a empresa não quer. Agora, por outro lado, você pega algumas empresas, por exemplo, que já tem um número imenso de mulheres, tem pouquíssimos homens. Principalmente a empresa de cosméticos, normalmente é mais mulher, né? Então, hoje está assim, a busca não é pela briga, não é pela competição, mas a busca é pelo equilíbrio e pelo respeito, né, das duas áreas. Né? Mas, gente, até você conseguir isso Até você conseguir mudar, né? Você ter esse lado... Eu estava vendo uma palestra do Cortella, onde ele fala a mulher ela está preparada para gerar uma vida. Então, não adianta. A gente, né?
A gente está falando com uma mulher que está preparada para ficar 9 meses com uma pessoinha lá dentro, né? E ter toda uma estrutura. Então, isso é extremamente, né? É o dom da vida. Eu falo, é físico, né? Você tem o seu físico para isso. É físico. Exatamente. E eu vejo que hoje a gente tem que lutar muito. Eu vejo na escolinha, gente, como assim acabar com o dia da mãe? Por que acabar com o dia do pai? Por quê? Nós temos o dia da família. Sim, temos muitas mães, temos muitos pais, temos avós que fazem o papel de mãe, que fazem o papel de pai. Tem mundo para todo mundo, né? Dá para comemorar, Adriana, todo mundo comemorar. A gente não pode tirar para querer incluir. A gente tem que somar. Eu acho que essa questão do Dia das Mães e dos pais, pelo menos as discussões que eu ouço, é que eles estão, às vezes, repensando, porque hoje, como o número de casais separados é muito grande, a criança não tem a mãe no dia, outra não tem o pai. Então, isso para a criança acaba sendo uma coisa mais pesarosa. Faz a festa dos pais, não tem o pai para estar indo. Então, Cida, posso falar? Isso que eu estou falando são coisas que, né? A gente já não tem, a família já não vai para a escola. Para você levar qualquer pai ou qualquer mãe para a escola é desesperador. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que entender, assim, é ampliar mesmo esse lado, essa responsabilidade social. Uma criança não tem problema, ela pode ter 3 pais, ela pode ter 3 mães, ela pode ter 5 avós. Mas a gente tem que comemorar, ela tem que entender de onde ela vem, né? O berço familiar, eu acho isso tão bacana. Que eu trabalhei muitos anos na área social, né? Com jovens muito carentes, abaixo da linha da pobreza, e muitos não conheciam os pais, principalmente pai, né? Mãe ainda é mais fácil, né? A não ser quando ele é abandonado, mas normalmente pai era uma coisa... E você não saber quem é seu pai, principalmente, é uma coisa muito pesarosa. Ou mãe é pior ainda, né? Você parece que não tem a raiz, é uma árvore sem raiz. Né? Porque de onde eu vim, quem era, é uma sensação de, sabe, solta no vento, de abandono. Então essa coisa, a gente tem essa necessidade, né? De saber quem é a nossa família, de onde que é. E hoje é uma coisa difícil, né? Essas famílias hoje multifuncionais, e tem troca de mãe, troca de pai, troca... E quando todo mundo assume a responsabilidade, não é o problema. O problema é quando ninguém assume a responsabilidade por aquela criança. Você tem experiência na escola, não sei como que está na sua escola, mas assim, tem escolas que a pessoa está desesperada, ninguém lembra de buscar a criança. Sim. A criança fica lá esperando, né? Um achou que o outro ia e não acham falta da criança. Sim, como que a criança se sente? Sim. Né? E isso independe se tem o pai ou a mãe. Sim. Você entende? Porque às vezes, queira ou não queira, eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento que não pode frustrar. Não pode frustrar, ninguém pode frustrar. A gente tem que, tá difícil, se você tiver um não, né? Eu vejo isso com os próprios adolescentes que a gente vê no projeto social, no Força Jovem. Poxa vida, a gente tá lá, o jovem tá ganhando bolsa no projeto Qualifica Microlins e Força Jovem, ele tá ganhando para jogar, para fazer. Mas eu não posso ser cobrado. Mas como assim não pode ser cobrado? Tem que ser cobrado. Você tem que ser cobrado, você tem que ter responsabilidade. E hoje está muito difícil, porque eu acho que, às vezes, frustrar, você tem que saber da tua história. Pô, eu não tenho pai. Ok, eu não tenho pai, mas eu tenho que trabalhar esse sentimento em mim para poder lidar com isso e lá na frente não levar uma trombada de caminhão porque eu não consegui lidar com isso. É o que hoje a gente discute, que as pessoas estão muito frágeis em Vamos para o nosso intervalo? Tá. Daqui a pouco? Ai, gente, eu tô aqui, vocês sabem, né, que eu tô na minha estreia. Fala sério, Adriana Áurea, tá difícil aqui, né? Então, vocês me entendem, né, gente? Que hoje até que agora parece que eu tô ficando mais solta, né? Agora eu tô liberando mais, tô bem. Começo tava travada, gente, mas agora sou eu mesma. Se avisem, Alan, na hora que comercial, você dá um toque aí pra nós. Então, mas essa questão de você não frustrar pra nada, a pessoa não cria resistências, ou seja, ela fica frágil. E aí, qualquer problema... Por que a gente tem índices imensos de depressão hoje? Nossa, né, forte isso. Por quê? Porque, assim, a pessoa não sabe lidar com determinadas coisas. Tudo. Não é só isso, né? Ela tem uma série de outros fatores. Mas, assim, a pessoa qualquer coisa que frustra, a pessoa já desmonta.
E tem um ditado de um sheik árabe. Depois do comercial a gente volta e fala. Depois do comercial? Agora vai ter comercial. Gente, aguenta um minutinho que a gente já volta. Fala sério. Até daqui a pouco. Agora você ouve Apoio Cultural. Olá, sou Adriana Pupumaia, estou aqui na Rádio Pôr do Sol 91,9, toda quarta-feira às 3 horas da tarde, com o programa Fala Sério, de entrevistas, bate-papo, e aguardo a sua audiência. Fala Sério. Pôr do Sol. Você já conhece a UniF Academia? Natação de bebê, natação infantil, hidroginástica, hidrogestante, musculação, exercício resistido, fitness e muito mais. Só a UniF Academia pode oferecer o melhor para você. Ligue e marque o seu horário, 45879306. Acesse unif.com.br. Também pelo WhatsApp, 999370961. UniF Academia, também nas redes sociais. Rua Maestro Francisco Farina, 441, na Vila Progresso, em Jundiaí. UniF Academia. Pôr do Sol FM. Atenção, a Piccolotur Transportes está contratando motoristas de micro-ônibus e ônibus convencional das seguintes regiões: Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras. Você que é motorista, preste atenção. Os interessados deverão comparecer em horário comercial na garagem da empresa Piccolotur, na Avenida Marginal do Rio Jundiaí 220, ou entrar em contato pelos telefones 975898322 ou 29234150. Piccolotur Transportes. Pôr do Sol. Há 11 anos no mercado, o Instituto Salute está em Jundiaí, na Avenida Fernando Arens, composto por uma equipe de fisioterapeutas com diversas especialidades: fisioterapia, osteopatia, saúde da mulher, geriatria, ortopedia, microfisioterapia, acupuntura, estética, tratamento de cicatrizes, pilates e LPF. Eleito mais uma vez o melhor Instituto de Pilates de Jundiaí, uma modalidade que vem crescendo muito no mercado, trazendo benefícios para todas as idades. Venha e faça uma aula experimental. Instituto Salute. Chama no zap 993195769. Na Avenida Fernando Arens, número 130, na Vila Arens. Atenção pais, atenção mães, temos uma boa notícia sobre o futuro dos seus filhos. Vem aí um dos mais importantes congressos mundiais sobre as dependências viciantes, como a dependência do álcool e das demais drogas. E agora temos também as dependências das drogas sintéticas, dos cigarros eletrônicos, as dependências digitais, dos jogos e apostas pela internet. Esses são apenas alguns dos temas do 9º Congresso Internacional Free Mind, onde palestrantes nacionais e estrangeiros estarão mostrando os últimos estudos científicos mundiais na área de prevenção, tratamento e reinserção social. Tudo isso agora no final de outubro em Serra Negra, aqui pertinho. Para saber mais, acessem congressofreemind.com.br. Quer uma drogaria completa, com medicamentos com o melhor preço, perfumaria e o melhor atendimento? Então, a Araildes da Farmácia convida você para vir conhecer a Drogaria da Família. Disque Medicamentos pelo telefone 4595-4456 ou também pelo WhatsApp 912266828. Drogaria da Família, aberta diariamente para atender você com qualidade. Anote aí o endereço: Avenida Fernão Dias Pais Leme, 2470, na Vila Santa Terezinha, anexo ao Posto Shell. A drogaria da Araildes da Farmácia. Pôr do Sol. A sua rádio. Acesse fmpordosol.com.br. Se você duvida, venha conferir. Tinta piso de 18 litros por R$ 189,80 só aqui na Copema tem. Promoção de revestimento cimento queimado, galão de 5,6 quilos por R$ 69,80. Balde de 23 quilos R$ 189,80. Só aqui na Copema tem, venha conferir. Copema Tintas, Rua das Pitangueiras, 176, Vila Arens, em Jundiaí. Disque Copema, 4526-1163. Rádio Pôr do Sol FM.
Que tal a melhor água mineral? Com entrega rápida, com qualidade e, claro, aquele respeito que você merece. Então ligue agora para a Vivágua, distribuidora de água mineral, filtros, galões e suportes. 995217849. Vivágua, há mais de 20 anos de tradição, credibilidade e, claro, confiança a você, cliente. Vivágua, ligue agora. 995217849. Pôr do Sol. Voltamos aqui com a nossa entrevista, com a nossa convidada, com a Cida Gibrail, né? No Fala Sério, com a Adriana Pupumaia. E vamos lá, gente. Tivemos algumas perguntinhas aqui. Eu adoro, né? Adoro rede social, adoro celular, mas vocês sabem que eu sou professora, pedagoga, então o meu negócio é escrever. Então já passei aqui pro caderninho e vamos lá. A Carolina tá perguntando, né? Se a vestimenta, Cida, importa na hora da entrevista. Muito. Faz toda a diferença. Olá, Carol! Porque os primeiros segundos você passa a sua imagem. Como eu já falei agora há pouco tempo, né? Alguns minutos atrás, sobre a questão do médico. Gente, assim, se você vai, por exemplo, num velório, tudo bem, hoje ninguém mais sai de preto. Mas você não vai de short e camiseta com uma roupa estampadora, né? E hoje no mercado de trabalho é a mesma coisa, né? Tanto é que existe uma coisa hoje chamada dress code, né, que seria o código, demais, hein, gente? Que é o código Dress da vestimenta. E isso não quer dizer que você tem que ir com uma roupa chique. Mas, gente, se você vai, uma mulher, por exemplo, se você vai para uma entrevista com uma roupa super decotada, uma maquiagem muito pesada, e você vai para um cargo que você vai trabalhar numa linha de produção, já vai ser um problema. Por quê? Porque hoje tem muitas questões de assédio que são muito sérias, né? Como que você controla depois esse público? Então, assim, você passa a sua imagem numa maquiagem. Então, a gente sempre orienta. Você vai para uma entrevista, vai o mais básico possível. Básico. Né? Básico. Assim, não põe uma maquiagem pesada, um cabelo em ordem, leva os documentos. Né? Mas a sua aparência, a sua apresentação faz muita diferença. Né? A maneira como você senta, a maneira como você conversa, tudo isso é um diferencial, principalmente quando você tem técnica de dinâmica de grupo. Tudo isso é analisado. Como que essa pessoa, o que ela faz, como que ela se organiza, como que ela se apresenta, como que ela fala, né? E a vestimenta é seu carro-chefe. Tem uma... a gente sempre fala assim, nunca a sua aparência deve chegar antes de você. Então, se você vai com uma roupa muito espantada, muito maquiada, a sua aparência vai chegar antes. Eles não estão contratando só a sua aparência, estão contratando uma pessoa. Então, esse equilíbrio é muito importante. Então, né? Então, para não errar, básico. Para não errar o básico, né? E é lógico, dependendo do cargo que você tem, é um tipo de roupa que você deve estar usando, né? Sim. Mas isso fala muito, inclusive, da personalidade da pessoa. Né? Então, tem lugares que você pode usar roupas mais leves, ou tem lugares que você tem que ser roupas mais discretas. Por isso que muitas empresas, às vezes, até colocam um uniforme, né? Que é uma maneira de você não ter problema aí com algumas questões. Também, não só por isso. Às vezes, o uniforme também é uma maneira de você organizar aí a sua empresa, né? Mas a aparência faz, assim... Total diferença, totalmente, né? Faz total diferença. Falar em aparência, falar em vestimenta. Olha lá, hoje estou vestindo roupinhas do Força Jovem, do brechó, do nosso brechó, gente, que tá maravilhoso. Separamos muitas roupas, né, sociais para os jovens do curso, que eles vão estar fazendo agora entrevistas, tal. Então vão lá, gente, tá? Depois eu vou passar para vocês bonitinho o nosso endereço. Só deixa eu falar uma questão para os meninos, principalmente. Gente... Não vá de boné em entrevista. Misericórdia. Né? Porque, assim, é a coisa mais comum que tem. Parece que o boné nasceu grudado na cabeça. Só assim, mais jovem. Tira na hora de ir, né? E às vezes é pior, porque às vezes, conforme o cabelo que a pessoa tem, ela põe o boné, a hora que tira o cabelo fica todo... Nossa, né? Então, melhor assim, ir sem boné. Vai sem boné, vai sem gente. Boné, né? Uma calça jeans, a pessoa mais jovem, um tênis, arrumadinho, limpinho, cheiroso. Uma outra coisa que a gente fala para as mulheres... Não passe perfume forte numa hora de entrevista. Olha a dica, você põe gente. 3, 4 mulheres juntas, Olha a cada uma dica. com perfume forte, dá dor de cabeça. Perfume forte, dá dor de cabeça no chefe, já não contrata. Não, às vezes o entrevistador Pelo amor de tem Deus. alergia, ou seu colega do lado tem alergia. Começa a espirrar na entrevista. O perfume Pensa, forte tia. não é um
para lugar nenhum você deve sair com perfume forte, tem que ser uma coisa mais discreta, né? Então, assim, são pequenas coisas, mas que numa hora de seleção, se você é candidato único, às vezes, mas se você tem uma seleção, tudo isso já vai fazendo diferença. Sim, sim. Vamos lá, gente. Outra pergunta da Juliana. As informações do currículo são checadas mesmo? Normalmente são. Principalmente para cargos maiores. E o povo mente mesmo no currículo? O povo mente em escolaridade. Gente, vira e mexe a gente ouve falar. O médico estava trabalhando no hospital, assim, descobriu que ele nunca foi médico. Né? Então, assim, em função dessas... Quantas vezes a gente já ouviu falar disso? Não só o médico, estou dando um exemplo, né? Hoje, checa-se... Assustador isso, né? Assustador, né? Checa-se muito, principalmente para cargos maiores, né? A pessoa fala, nível de... Inglês básico. Fala outro idioma? Falo, como fluente. Primeira pergunta que faz, a pessoa não sabe nem, não entendeu. Então, isso já é uma coisa que depõe. The book on the table. The book on the table. E uma outra questão, gente... Esse é o intermediário, né? O inglês intermediário. O principal é o the book. On the table esse já é o intermediário. Uma outra questão também, que é assim, tomem cuidado com rede social. Nossa, pergunta do Ricardo. Rede social influencia? Muito. Às vezes, assim, a pessoa chega na hora da entrevista, não, porque eu sou uma pessoa super calma, porque eu sou uma pessoa assim, porque sabe, tá. Daí, vamos checar a rede social da pessoa. Todo final de semana sai, bebe, briga, não sei o que, tá tudo na rede social. Gente, mentiu no currículo, né? Amor de Deus. Então, assim, e hoje rede social é muito checado. Todo mundo faz isso? Não, mas muitas empresas fazem, né? Então, assim, tomem cuidado. Eu acho que a gente tem que ser coerente. O que é? Ninguém tá querendo moldar ninguém para você não ser o que você não é. Seja honesto, né? Mas seja honesto. Eu sou assim e pronto. Exatamente. Eu tenho tal religião, eu tenho tal time de futebol. Cada um tem direito à escolha. Mas assumir. Mentira não dá certo, porque em algum momento você vai escorregar. E aí você perdeu a confiança na pessoa, gente, para reconquistar outra vez. Né? É muito difícil. Então, esses cuidados são muito importantes, né? E aí, gente, uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é o preparo mesmo. Porque, assim, hoje nós estamos com inteligência artificial. Algumas profissões já estão fadadas a se extinguirem em um prazo muito pequeno, né? Tem alguns hospitais, se eu não me engano, na China, que você tem robô hoje atendendo. E aquela cirurgia que foi feita? Um médico estava num país e a cirurgia foi feita em outro país, tudo por internet, gente. Ele aqui operando o robô que estava... Eu pensava assim, gente, se acabar a internet, acabar a luz nesse lugar, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Se acabar a internet, a gente... Não precisa ser só uma cirurgia, nós pelo amor... Né? Não, gente, você tem noção? Eu fico imaginando. Então, assim, não adianta. Hoje as pessoas têm que procurar o máximo possível. Essa coisa de você ser especialista numa área já não é uma coisa... Não. Né? Hoje você tem que ter uma diversidade de conhecimento. Sim. E por incrível que pareça, nas empresas... Se eu não me engano, cerca de 70% das pessoas que são demitidas não são por questões técnicas, são por questões relacionais. Gente, isso está muito As forte. pessoas não sabem se relacionar, não têm um limiar com o outro de entendimento, de ouvir, brigam por qualquer coisa. Então, isso é uma questão muito séria hoje. É um dos maiores problemas e as empresas falam, gente, a parte técnica eu preciso treino. Mas a questão relacional, não. E vontade, né? Como tá difícil também você ter profissional para ter vontade para trabalhar, gente. Olha, desculpa, mas tá difícil. Não, eu preciso do emprego. Mas não, eu não posso trabalhar a tal hora, eu não posso ir tal dia, eu não tenho que fazer o quê. Aí a pessoa já te dá uma lista e fala assim, mas peraí, gente, você quer trabalhar ou você não quer trabalhar? Você quer trabalhar? O emprego tá aqui. Entendeu? Tá muito difícil isso também, Cida. Não, tá. É assim, acho que o ser humano tá perdendo alguns parâmetros. Daí você fala assim, por que algumas pessoas deslancham muito no emprego e outras não vão pra frente? Sim, por que aquele lá conseguiu deslanchar e o outro não conseguiu? Então, sabe, observa. O que aquele outro fez?
Ele se formou, ele estudou e parou de estudar ou ele continua? E tem uma outra questão, gente. A gente tem que ter alegria no que a gente faz. Não quer dizer que você não tem problema no seu trabalho, né? Todo mundo tem dias bons, outros não. Mas se você não tem alegria, você chega de manhã já pensando na hora que você vai sair do trabalho. Você faz de mau humor, você faz, né? E não quanto tempo a gente passa? Eu trabalhei 35 anos, né? Boa parte da minha vida, tirando o tempo que você dorme, você passa muito mais tempo no trabalho do que outro lugar. As pessoas que estão do seu, né? Então você tem que, se você cultiva um ambiente gostoso, relações gostosas, você vai para o trabalho, você não vai brava, você não vai, né? Quando a gente faz uma coisa que gosta, não te dá uma alegria na vida, a gente tem que buscar isso no trabalho da gente. E às vezes eu vejo pessoas só escolhendo profissão pelo dinheiro que vão ter. Não adianta. Isso aí você não sustenta por muito tempo. Né? Ou porque você adoece, ou porque você não dá conta. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Hoje, com a diversidade que a gente tem de escolhas, porque antigamente você tinha meia dúzia de profissões. Hoje, não. Então, sabe, o que eu gosto de fazer? Então, vamos procurar fazer o que gosta, porque daí você faz com alegria. Sim, isso você faz com prazer, né? Total. E eu vejo muito hoje essa coisa, né? Das pessoas estarem mal-humoradas, elas não terem esse prazer, né? Essa alegria de estar junto. E aí é onde que vem os assédios morais, né? Que a pessoa tá sempre mal-humorada, responde atravessado. Meu, eu tava fazendo um levantamento hoje, que eu saí da escolinha e tava fazendo um levantamento hoje. Só, por exemplo, de reclamações que vêm, às vezes, das famílias em relação as posturas de você, uma troca de eu tenho um filho, eu coloco um filho na escola porque eu tô precisando que meu filho estude, eu tô precisando que ele esteja na escola, só que eu tenho que saber que aquela escola, ela tem um regimento, ela tem uma organização, ela tem um planejamento de ensino, não sou eu, pai, que vou colocar as regras para a escola, eu tenho que aceitar as regras que aquela escola, então você imagina 30 pais querendo fazer, cada pai fazer de um jeito. Isso é assédio moral com o profissional que está lá. Não, e outra coisa, né, Adriana? Eu acho que as pessoas estão delegando para a escola um papel de educar. Total. Não é assim, a família tem que trazer funções para os filhos. Educação, regras, o que pode, o que não pode. A pior coisa que pode ter para uma criança, ela poder fazer tudo o que ela quer, a hora que ela bem entende. Gente, essa aí, ela não vai ter amigo, ela vai ter um monte de problema. Não vai ter amigo. A criança, ela se isola. A gente sabe aquela criança que é totalmente, vamos falar, né, mimada, né? Que tem tudo que o pai sufoca, que a mãe sufoca, porque ele não sabe relacionar, ele não sabe brincar num parquinho. E aí, quando não tiver sabe dividir. Não sabe dividir. Aí, quando tiver 20 anos, vai ter que ir lá no emprego e vai ter que dividir e não vai saber dividir. É onde nós temos os problemas interpessoais. Então, quer dizer, aquela chata coordenadora da creche, né, que no caso, aqui eles falam, Adriana Pupo Maia, que fica cobrando essa coisa de vamos liberar, vamos fazer, tem que levar ou não, porque lá na frente vai ter que engolir sapo. E tem regra, a sociedade tem regra. Você não pode fazer o que você pode, que você quer, a hora que você bem entende. Né? Exatamente. Então, essa questão é muito interessante. Agora, sabe o que eu ia perguntar pra você, Cida? A gente, né, tá falando aqui e tal. Dentro de tudo isso, né, da gente ver realmente essas obrigações sociais, o que as empresas estão pensando dentro da saúde mental dos funcionários? Porque isso tá muito difícil. Você lidar com essa parte, né, emocional, psicológica. Hoje é uma preocupação muito grande. Dentro do CIESP, né, dentro das empresas, a gente tem o SESI, que é o braço social. Hoje já tem programas específicos para serem implantados nas empresas de saúde mental, tá? Nós tivemos, assim, a saúde mental é uma coisa que sempre foi, né, nunca foi uma coisa muito declarada, as pessoas procuravam esconder, mas principalmente depois da pandemia, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você ter problemas emocionais, você é fraca, então tinha uma série de preconceitos. Isso. Com a pandemia, isso eclodiu muito, né? Nós, seres humanos, principalmente brasileiros, não estamos acostumados a ficar confinados, a ficar sem conversar. Então, assim, um monte de coisa veio à tona, né? Tanto é que as escolas até hoje estão com muitos problemas aí com jovens.
Então, hoje, dentro das empresas, existe sim uma preocupação muito grande. Em todas as empresas, não, 100% não, mas muitas com programas de saúde mental. Porque aí a saúde mental é um leque muito grande. Vai desde o alcoolismo, pessoas que começam a beber muito. Assim, dentro do trabalho, às vezes? Às vezes não dentro do trabalho, mas chega em casa, bebe muito, no dia seguinte falta. Gente, construção civil é uma coisa assim. Segunda-feira, o índice de abstinência é imenso. Porque o pessoal bebe muito no final de semana. Segunda-feira não tem. Que se você é um índice bem grande, né? A questão de drogas e algumas profissões, o índice de exigência é tão grande que as pessoas se drogam para dar conta. E a droga, às vezes, é droga lícita, tá? Eu não estou falando de droga ilícita. Porque, assim, se você toma muito medicamento, né? E, assim, o brasileiro adora se automedicar, né? Também tem essa. O Google é sensacional, né? O Dr. Google, ele medica. Vai lá e aí começa a ficar dependente de medicamentos. Se você tira, tem algumas reações adversas. Então, tudo isso, hoje, é uma preocupação. Porque você imagina uma pessoa operando uma máquina, por exemplo, dentro de uma... Hoje, se você tem empresa... Né, que quase não tem funcionário, mas é tudo automatizado. Tem 1, 2 funcionários que operam uma linha de produção inteira. Você imagina se essa pessoa tem um colapso lá dentro e tem um problema? Você para uma linha de produção inteira, né? E não só. Isso fora o perigo até de se cortar, de se machucar. Sim, isso aí é uma série de coisas, né? Mesmo você tendo equipamentos adequados, você corre esse risco. Sim. Então, hoje existe uma preocupação muito grande em trabalhar a questão da saúde mental. É um problema sério. A depressão é uma coisa que aumentou muito, né? E dentro de lógico, a depressão tem várias causas, mas tem uma das coisas é que às vezes a pessoa vive muito no passado. Depressão tem muito, às vezes, ligado a pessoa que não consegue viver o presente. Ela vive, porque quando eu era assim, né? Quando eu era criancinha em Barbacena, né? Aquela brincadeira. Mas assim, e às vezes, as redes sociais vieram contribuir um pouco com isso, porque assim, a pessoa começa a ver aquela vida linda que aquela pessoa que ela gosta na rede social, e ela não tem aquela vida de glamour, ela não faz nem as a viagens, pessoa, né? Nem a pessoa, mas você entendeu? Nem e a pessoa pessoa sofre por isso, porque eu não tenho essa roupa cara, eu não tenho esse carro, eu não tenho esse marido, eu não tenho essa esposa, eu não tenho essa... E aí começa, e sofre por aquilo que ela não tem. E que a outra deve ter. Só que às vezes o outro nem tem, a outra está vendendo uma imagem, né? E aí entra nesse sofrimento e entra na depressão. Então hoje, principalmente, a depressão é um fator que aumentou muito, inclusive para criança. Hoje a gente tem muito problema de depressão com criança. Ansiedade, uma criança muito ansiosa, né? Que acaba dando aquelas crises de ansiedade, que a pessoa não fica bem. E aí também a gente tem alguns fatores, né? Que assim, as famílias... Que antigamente, gente, se todo mundo sentava na rua, batia papo, conversava, você trocava. Hoje, quem imagina hoje, se você mora num condomínio fechado, ainda tudo bem. Você mora numa casa de rua, você vai sentar na porta da sua casa, quer dizer, os riscos que existem. Pelo amor de Deus, gente, você mora num condomínio fechado, ou num prédio, ou numa rua, é difícil o vizinho te cumprimentar, gente. Então, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um individualismo. É difícil o vizinho cumprimentar. E tem isso também, Você demorar uns 20 anos para a pessoa erguer a mãozinha e falar, oi, tudo bom? E assim, nós somos seres sociáveis, nós precisamos de gente. Tem uma série na Netflix chamada Zonas Azuis. Se quem não assistiu, é fantástica. Zonas Azuis. Blue... Tem um nome em inglês, eu não me lembro, é Blue alguma coisa. Zonas Azuis. Eles fizeram uma pesquisa se eu não me engano, uma pesquisa científica em 5 cidades onde as pessoas são centenárias. Mas são centenárias, assim, com qualidade de vida. Não é, tem 100 anos, mas tá numa cama. Não é dar cavalo, passeia, né? Então, o que cada uma tinha. Então, assim, alimento. Daí eles foram checando, né? O que cada... daí tem cidades na Europa, tem uma cidade na Turquia, tem aqui na América Central, se eu não me engano. E assim, tirando as diversidades, uma toma muito vinho, a outra come uma alimentação mais não sei o quê. O que todas elas têm em comum? A sociabilização. E atividade física.
Todas elas. Juntos, né? Devem fazer Juntos. atividade física Então juntos. tem uma cidade na Espanha que as mulheres se reúnem, acho que 2, 3 vezes por semana, fazem pão, amassam pão e conversam, e bate-papo, e não sei o quê. Então, assim, nós precisamos disso. Nós somos seres sociáveis. E não é o pessoal ficando tirando foto, postando foto o dia inteiro na rede social, que ela é sozinha. A rede social vai te dar like. O que você ganha com esses likes? Nada, não sei quem tem essa questão aí. Que trabalha com isso, né? Trabalha com isso, Trabalha tem com isso. monetizar, né? Que monetiza isso. Mas então as pessoas estão trocando, né? Relações palpáveis por relações virtuais. Gente, isso é uma loucura. Hoje a gente estava, né? Nós vamos levar o bolo, nós vamos fazer a festa lá no Meiasaço, na comunidade da Água Doce. Sábado agora nós vamos fazer a festa para as crianças. E aí são bolos, né? A gente vai levar um bolo de pote. E aí todo mundo, ai Adriana, mas por que vocês vão fazer o bolo em casa? Por quê? Nossa, tadinha da sua mãe, gente. A minha mãe fez 14 receitas, foram 7 assadeiras desse tamanho de bolo. Ela socializou, ela conversou, ela pôs amor naquele bolo. Aquele bolo vai ter um sabor diferente para aquelas crianças. Aí vai a Eliana, vai a Leila e monta e faz o brigadeiro. E a gente conversa, reclama do marido. Brincadeira, fala sério, marido, se você está me ouvindo, não fui eu, hein? Não fui eu. Você, né, tirando a brincadeira lá, mas você fala, você conta. Meu, você tá ali socializando. Essa construção é fantástica. E tá fazendo o quê? Tá fazendo uma ação solidária, que é nossa obrigação, né, como cidadão, em vez de ficar só vendo, né? Isso é demais, isso é demais. Eu falo, gente, não tem. Ai, você podia fazer, você podia comprar e ampliar para não sei quantas pessoas. Mas e esse homem a homem, né, que a gente fala, de você estar ali no foco da coisa, é muito maravilhoso. Não, é assim, você quer matar uma pessoa, inclusive adoecer uma pessoa, tira a atividade produtiva dela. Gente, fala sério que eu fiquei 3 meses aí, quase morri. Meu coração agora voltou ao normal, né? Porque eu tô na lida de novo. Isso é real. É real, mas é real. A gente tem que ter alegria, levantar de manhã, ter um propósito de vida. Se você não tiver, você tá vivo, mas né, o corpo tá aí, mas você morreu internamente. As pessoas falavam pra mim, Adriana, cadê você? Volta. Porque a minha voz estava diferente. Pô, você tá na cama, você não pode fazer nada. Você não pode trabalhar, você não pode fazer as ações de força of job, você não pode levar uma mãe mesmo, você não pode fazer nada. Cara, que horrível isso, com tanta coisa pra fazer, né? As pessoas falam assim, às vezes perguntam, até quantos anos você quer viver? Falei, até quantos anos eu tiver liberdade e puder fazer tudo que eu quero. Exatamente. O dia que tiver que ficar numa cama, pode morrer, porque assim... até você poder tomar uma tacinha de vinho e uma cervejinha, amiga. Assim, ó, até isso 2 aí. dedinhos. 2 dedinhos, né? Não, mas é isso. Agora, uma cervejinha sem glúten, porque agora, depois da idade, a gente vai desenvolvendo também intolerância a glúten, gente, descobrir isso também, né? Você vai ficando mais madura e vai tendo esses pequenos problemas, né? Então, olha lá, fala sério, gente, fala sério, não é fácil, não. Mas a gente tem uma questão que também hoje é muito legal. Esse seriado, As Zonas Azuis, é muito legal, gente. E assim, a minha avó faleceu, a minha avó materna já faleceu, acho que há 40 anos, um pouquinho mais até. Ela faleceu com 65 anos. Nossa, que nova. Ela era uma velha, baixinha, bem gordinha, cabelinho assim pra trás, assim, sabe? Já era uma senhorinha. Você ia lá, vamos pra casa da avó, era a avózinha. Gente, eu faço hidroginástica, tenho uma turma de 80 anos que, nossa senhora, assim, não para, dirige, vai pra lá, vai pra cá, faz um monte de atividade. Então, hoje também teve um rejuvenescimento, por a qualidade de vida, por uma série de fatores, né? Hoje você tem uma alimentação mais empobrecida da terra, né, que nossa alimentação, mas você tem suplementos adequados, você faz atividade física e, acima de tudo, a cabeça, né? Então, assim, as pessoas têm uma cabeça mais jovem. Prevenção também. A prevenção, né? Hoje a gente consegue fazer a prevenção da doença. Isso também é muito bacana, né? Antigamente, um câncer matava. Hoje não mata mais. Hoje você cuidou, pegou o câncer lá, fez o tratamento, acabou. Não, e é a cabeça da gente, né? Também tem um estudo muito legal que eles pegaram um grupo de pessoas de idade e levaram fizeram todos os exames, né?
e levaram para um hotel fazenda, e nesse hotel fazenda eles replicaram as coisas de quando aquelas pessoas eram jovens, tinham 18 anos. E eles ficaram uma semana nesse hotel fazenda e pegaram o mesmo um grupo, que eram 2 grupos distintos, né? Um foi para o hotel fazenda, e eles são grupos de estudos, e o outro grupo ficou tendo os exames de sangue, a vidinha normal. Depois que eles, de uma semana, eles refizeram os exames, porque ficou com alegria que reviu toda essa parte da juventude, até os exames estavam diferentes, até fisicamente teve um rejuvenescimento. Então, gente, a cabeça da gente é tudo. É tudo. Ai, Cida, tá acabando o nosso bate-papo aqui. Renata tá mandando uma pergunta, mas eu acho que eu vou ter que responder para ela via internet, que ela tá querendo saber, mas o nosso tempo tá esgotando. Vocês acharam que 1 hora ia ser muito para nós, né? Então, Cida, acho que daqui a pouco... Você fala, hein, Adriana? Nossa senhora, hein, Cida? Imagina se tivesse, né, um docinho aqui, um salgadinho, viu? Acho que isso aí eu vou, né? Porque a gente vai mais. Cida, obrigada. Eu que agradeço. Né? Foi Você muito sempre bom. Querida, com uma cultura e inteligência sensacional que agrega, que vem trazer pra gente um monte de conhecimento, né? Agradeço demais essa estreia com você, assim, foi demais. Agradeço, né? Agradeço vocês aí que estiveram com a gente. Espero vocês quarta novamente, 3 horas da tarde, aqui com Fala Sério. E a gente vai trazer a Juliana Rossato, que é do Senac, que a gente vai falar, vai complementar alguns assuntos aqui, que a Cida já abriu o caminho, e eu vou responder as perguntas que foram feitas pra gente pela internet. Ok, pessoal? Muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês e até quarta-feira que vem. Obrigada, Cida. 770